Sejam todos muito bem-vindos ao programa Conexão Judaica, diretamente da TV Judaica Brasileira. Hoje tenho não só a honra, o prazer, mas também a alegria de receber um grande amigo, Micha, que é um grande educador, um grande artista, um moel. Acho que dá para falar aqui por muito tempo as coisas que você faz. E por isso também eu te admiro muito, mas Obrigado. Temos muita coisa para conversar que acho que vai transmitir essa admiração. E muito obrigado pelo convite, por ter aceito o convite, aliás, e por estar aqui comigo para a gente trocar umas ideias legais. Muito obrigado a você, a TV Judaica, a Conexão Judaica. Tenho certeza que a gente vai trazer muito conteúdo legal aí para os nossos espectadores. Isso aí, vamos conectar. Legal. Acho que a gente podia começar lá atrás. Eu te conheci na Yeshiva, a gente não tinha tanta proximidade. Eu te falei que eu era da classe do teu irmão, a gente dividiu o quarto por um tempo. E uma coisa que eu não tenho como deixar de falar, e acho que ninguém da nossa geração, pelo menos que seja ligado em música, sobre aqueles momentos épicos no final do Shabat, quando as funcionárias já deixavam o ambiente ali do refeitório num clima e o rabino falava: Micha, por favor, canta pra gente. E você novinho, todos nós novinhos, a gente tem a mesma idade. E como aquilo, né, no começo, em alguns momentos tinha gente que reclamava um pouco, mas de fato como aquilo ia inflamando o pessoal e fazendo a gente querer cantar. Uma coisa que eu vi pouquíssimo depois que eu saí de Yeshiva, nos ambientes onde eu circulo mais. Mas quando eu levo isso, eu percebo que é algo que realmente contagia e acabou me inspirando bastante também. Eu nunca imaginei naquele período que eu ia cantar, ou que eu ia ser Hazan, enfim, e hoje estamos aí. E aí eu queria te perguntar assim, como era para você, tão novinho, a sua tradição musical já vem de casa, eu tenho a impressão que seu pai foi ou é um grande Baal Koré também. O pessoal falava que ele já sabe a Torá toda de cor, e a gente que lê com alguma frequência sabe que isso é verdade, isso, quanto mais você prepara e repete. Mas como foi para você, como que era para você esse momento? Era natural também? Dava um friozinho na barriga? A gente está falando de música, de cantar, e justo hoje eu tô rouco. Mas as pessoas estão vendo a gente de malha, acho que vão entender que hoje está muito frio aqui em São Paulo, eu não sei o que aconteceu, bugou a voz. E aquele friozinho na barriga tá passando aqui em todo o corpo, na verdade, né? Na minha família são 4 gerações seguidas de Hazanim, Balei Kriá, pessoas que leem na Torá, se apresentam na frente do amor, representando a comunidade. Então eu fui afortunado que eu vi isso de berço. Desde pequeno acompanhava meu pai, Rosh Hashanah Kippur, colocava um stender do lado e fazia um ai 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 junto, abria uma segunda voz. E esses tipos de experiência vão te colocando numa situação que você vai se acostumando com o tzibur, né? Não é fácil a gente se apresentar na frente do tzibur, aquela coisa que a gente chama de enta de tzibura, né? O temor ao público, todo mundo tem isso não é só no mundo judaico, qualquer vez que você vem a público dá aquele friozinho. Mas eu desde criança eu fui me aproximando desse mundo. Não precisei efetivamente de um professor de bar mitzvah. Meu pai, eu nasci na casa de um pai que desde o começo já me ensinava como que lê essa palavra oxítona, paroxítona, como que é a melodia da música. Então, já chega no bar mitzvah, você já chega com essa vantagem perante um outro... Com o desejo, né, de poder fazer aquilo pela primeira vez. Porque é uma honra, é uma grande honra. Diferente de alguém que pegou um ano e precisou ralar para poder rezar e fica super nervoso porque é a primeira vez, de alguma forma, né? Ainda que seja formalmente a primeira vez para alguém que veio do berço. Então a música, assim, falando de música, eu cresci nisso. Eu cresci na música. Ela só veio se tornar uma carreira tarde, né? Porque nunca fiz isso uma carreira, podia ter sido um Hazan, um Baal Koré, lia na Yeshiva. Na Yeshiva a gente tinha essa prática de dividir cada um, mas assim, carreira mesmo virou quando eu comecei a cantar em casamentos. Sim, que legal. E, assim, como Hazan hoje também eu percebo que existem diferentes atuações de Hazanut. A sinagogal, que para mim é a mãe de todas, e depois festas, como você trouxe, cemitério, como eu faço também, enfim. E eu vejo um movimento até acontecendo na comunidade de pessoas que eram mais cantores e acabaram envergando um pouco para essa Hazanut, eu diria mais de festa mesmo. Mas aí, daí para ir para uma carreira musical que é fantástica. Algum tempo atrás eu te falei o quanto meus filhos amam te escutar, que era
Baruch Hashem é uma referência principal. E, aliás, isso que você falou do filho cantar junto, poxa, eu tenho esse prazer na sinagoga, meu filho está começando a pegar. Eu nunca quis pressionar que isso fosse uma coisa natural. Então, assim, como foi também esse salto? Você falou, profissionalizou mesmo a hora que você começou a cantar em casamento, mas daí para virar uma carreira, e que não é pequena, quantos milhões aí de seguidores você tem, mais ou menos? O canal de YouTube já está com 50 milhões de acessos. Olha só, Baruch Hashem. Eu acho que o que faz isso crescer é a vontade de não somente cantar o que já existe, mas é criar o que não existe. Eu acho que a carreira se torna, ela tem início quando eu começo a criar minhas próprias músicas, minhas próprias letras, meu próprio estilo musical, a vontade de se criar meus vídeos e por intermédio disso colocar toda essa coisa de arte, como que eu enxergo o mundo da arte nos meus vídeos. Eu acho que isso acaba levando a gente para uma carreira maior, as músicas acabam chegando em outros países, nas rádios, televisões, e é o que eu amo fazer. Que legal. Essa coisa de compor, eu penso que é um desafio, porque quando você pega uma canção que todo mundo já conhece, você está pegando uma carona e a tua desenvoltura é o que vai definir o quanto ela é successful, vamos dizer assim, né? Mas eu não me considero um compositor. Apesar que são músicas autorais minhas, eu contrato compositores para junto comigo tentar colocar as ideias, porque assim, como eu não sou um compositor, especialidade nisso, você pega alguém que tem especialidade nisso, sabe, entende bem de cadências de acordes, de melodias e de ritmos e tudo tal, aí você junto com ele consegue chegar numa coisa que, it's for you, é para você, sabe, é uma coisa que você criou. E o lance tem uma música sua que eu diria é composição, assim, e leva o teu nome, que é aquela Micho Avdecho. Então... E essa música quem compôs foi o Itzy Wallner. Aí eu vim para ele com o estilo que eu queria, com o texto Mihavdecha. E junto a gente vai criando. O Itzy Wallner, ele não é uma loja de músicas que ele vai distribuindo. Ele senta com o cantor, ele entende a textura da voz, ele entende o jeito de ser. E aí junto, na casa dele em Nova York, a gente foi criando junto até falar, não, agora é assim que eu quero. Que bacana. E tem esses medleys também que você faz, são super educativos. Eu sempre pensava, por que não tem Zmirot de Shabbat para as pessoas poderem aprender e começar a cantar, resgatar isso em casa. E aí, de repente, eu vi... Isso não são músicas autorais minhas, mas os arranjos são. Que a gente bolou as ideias de, vamos talvez colocar muitas músicas em pouco tempo, não vai dar para cantar todas as Zmirot, pegar uma estrofe dali, um refrão aqui, base, junta. E o meu critério foi, quais são as músicas mais importantes que todo jovem, criança, mesmo adulto, tem que saber no dia a dia, a música de Shabbat, os Hagim. Então, isso foi mais ou menos o critério na hora de escolher a forma de como arranjar isso. Muito legal. Tirando o estudo de Torá, que eu sei que é a coisa que é mais vibrante na vida de um judeu consciente, mas qual das tuas muitas áreas de atuação ou te dá mais friozinho ou te toca mais o coração? É a música? É o Brit Milá? É o fato de ser Cohen, de abençoar o nosso povo? Obviamente isso tem uma importância enorme, apesar de nós ashkenazim fazermos isso pouco, mas o que te... Eu digo tirando o Torá, porque é óbvio que Torá, a primeira de todas, é a mais forte, mas assim, na atuação, vamos dizer, braçal, como se fosse... É difícil a gente comparar, porque assim, um Brit Milá é um Brit Milá, um casamento é um casamento. Ambos são alegrias, assim, totalmente distintas, mas preenchem. Dá um sipuco, sabe, dá um preenchimento. Mas eu acho que alegrar noivos é algo que eu acho que sai fora, assim, é uma coisa que realmente me toca muito, porque é você estar no dia da pessoa, talvez o dia mais importante da vida dela. Mais feliz, mais importante, né? Que ela constrói um lar, que ela forma uma família, e é um dia que ela pode passar anos projetando isso, né, se organizando, e você tá lá nesse dia tão importante para ele, com a tamanha responsabilidade, e você vem para alegrar, mas você sai alegrado, né? Você vem para mim, meu tafkid, o meu trabalho é alegrar. Exato. Trazer alegria, mas no final acabou recebendo isso dos próprios noivos, dos familiares, dos convidados, dos amigos. Então é uma coisa assim que sair de um casamento, você sai é difícil de dormir depois de um casamento. Eu preciso de muito tempo até baixar a adrenalina e pensar tudo que foi e tudo tal, é muito especial. Para mim é curioso porque eu venho do outro extremo, do dia mais triste da vida das pessoas,
onde eu tenho também a mesma experiência nesse sentido. Eu saio de lá feliz de poder ter ajudado, trazido uma boa palavra. E aí quando me chamam para um casamento, eu penso, poxa, agora é o dia mais feliz. Então eu fico tenso, não tenho a mesma talvez habilidade que 20 anos que eu já olha que esse eu nunca vou concorrer com você, né? Porque eu sou tranquilo, por isso que eu tô falando à vontade. Eu não vou entrar no cemitério. Não vai concorrer comigo. Mas imagino que o lance da brachá também deve ser algo assim, que não se fala muito, né? Mas o quanto significativo é. Eu sigo aquele costume básico, acho que é nazi, que a gente cobre com o talit e traz os filhos junto. E para mim é impressionante como isso ficou importante para eles. Às vezes mais do que partes da tefilá, pô, Criat Torá, a Torá está saindo, está chegando, eu sempre cobro deles, mas Birkat Kohanim, agora a gente vai receber a bênção dos Kohanim, então a gente tem que estar aqui, tem que prestar atenção em cada palavra, responder amém com muita vontade, como recipiente, né, que diz a Kabbalah, para a gente receber essa brachá mesmo na nossa vida. E até mesmo... Esse é o motivo, penso eu, desse programa, e acho que eu te perguntei antes do programa o que eu deveria falar de você, se é o Rabino Micha, o Moré Micha, o Hazan Micha, o Moelo Micha, e você falou, não, espontâneo. E quando as pessoas me perguntam isso, eu também falo, olha, eu sou um pouquinho de cada coisa, mas o meu objetivo maior é a militância judaica, é a gente resgatar o nosso povo da maneira ideal que a gente sabe como deve ser, como está escrito nos livros, como a gente já foi preparado por tantas gerações, e uma geração que a gente está que é tão diferente de todas as outras, ainda que muitos dos desafios se repitam, né? Mas eu digo diferente porque depois de 2000 anos a gente volta para Israel para ter segurança lá e o mundo de Torá de novo é reconstruído com força e grandes coisas que a gente vê revelado nos nossos olhos, como lamentavelmente antes do 7 de outubro, tanta manifestação para tirar a obrigatoriedade de comida kasher na tzavá, que é uma coisa que não atrapalha ninguém. Por que alguém tem que tirar isso bedáfica? Parece uma provocação. Ou que haja transporte público, quando você tem pessoas não judias ou não religiosas que podem até ter o seu transporte particular. Então, tudo para forçar uma desconstrução, né? Algo que nos afasta da Torá. E a gente sabe que... Tem até uma frase que eu lembro... Acho que o Rav Boas falou para a gente antes de das férias, nosso grande Rav, que a gente não podia perder um dia de estudo de Torá nas férias. Eu não me lembro de onde é a frase, mas era alguma coisa... Que se você me largar um dia, 2 dias eu te largo. Quer dizer, quando a gente, Deus nos livre, perde a oportunidade de se conectar ainda mais a Torá, o que a gente é, lamentavelmente a maré vai levar a gente embora e a gente acaba tendo ainda um desafio maior. E especialmente quando a gente está numa militância de tentar trazer e conscientizar as pessoas, isso é muito difícil. E eu tive, não lembro se foi 2 ou 3 anos atrás, que eu vi a primeira vez você num vídeo mais desabafando e começando a trazer esse tipo de assuntos, talvez alguns anos a mais, você me corrija, mas me chamou muita atenção. Eu falei, que bom, porque a maioria das pessoas está preocupada numa autoconstrução, que é fundamental, mas se a gente não se abrir, né, se a gente não tentar levar a beleza para os demais, fica muito difícil, cada vez a coisa sufoca mais a gente. E depois do 7 de outubro, só para concluir, teve essa questão que, ao contrário, eles cacherizaram restaurantes em Tel Aviv, eles fizeram campanha para mandar tzitzit, tefilin, sidurim, teilim para os soldados, e é aquela velha coisa, que no momento que o avião está caindo... Aí difícil, o povo acorda, né? É difícil ser ateu, é difícil falar, eu sou judeu, mas não sou religioso, com todo respeito. Então, se quiser fazer um comentário. Não, mas eu concordo com cada palavra que você falou, a gente vive épocas difíceis, épocas que as pessoas... tão longe do conhecimento. É o conhecimento que liberta. É o conhecimento que traz a pessoa o caminho correto entre ele, Criador, ele e a sua família, ele e os seus amigos. E as pessoas às vezes se apegam a movimentos sem a essência, que é o próprio judaísmo. Então, sim, sionismo, claro, com certeza. Apesar que muitas vertentes do sionismo estavam pautadas na ignorância, mas tem tanta gente hoje sionista como nós dois, que amamos a nossa terra, defendemos como verdadeiros militares o nosso povo. Somos verdadeiros soldados de Deus porque estamos propagando isso. Mas muita gente, infelizmente, não chega para eles esse conhecimento. Aliás, aproveito até aqui para te parabenizar a televisão, porque Conexão Judaica é isso. Exatamente. É trazer conhecimento para casa das pessoas da forma mais agradável, que é por trás de imagem, uma imagem bonita, um programa legal. E como você falou, sermos militares de Deus, porque é isso que vai nos libertar, é isso que vai nos unir como povo, fazer voltar à terra de Israel, que é isso que todo judeu tem que almejar, e estar do lado do nosso povo. É triste a gente ver muita gente do nosso povo indo na contramão.
Exato. Mas eu julgo para o bem o povo de Israel, porque às vezes é porque falta do conhecimento. Com certeza. Não chegou a eles o conhecimento que poderia chegar. Que poderia inspirá-los até a querer conhecer mais a fundo, né? E acho que é pertinente dizer uma coisa um pouco mais forte, mas não existe sionismo sem judaísmo, sem Torá. Não existe nada. Até mesmo a Eretz Israel só é Eretz Israel para a gente por causa da Torá. Exato. Independente do governo assim, o Estado é assado, a gente sabe qual é o nosso trabalho por causa disso. E de repente a cultura judaica ganha importância, o teatro Yiddish, tudo tem a sua beleza, mas se não tiver o vínculo com a raiz, o que ele acaba causando? Que eu possa me sentir judeu sem propriamente ser. Uma vez um rabino deu um exemplo muito interessante falou assim, se uma pessoa gosta muito dos Estados Unidos, ele veste a roupa dos Estados Unidos, se torna ele americano, ainda para viajar para lá ele vai precisar de um visto. A mesma coisa um jogador de futebol, que não é que ele vai vestir a roupa oficial e uma chuteira igual do jogador, isso não vai tornar ele um jogador. Ele precisa realmente ter um processo ou de vida, de já ser um jogador de pequeno, já vim treinando para isso, ou de realmente ingressar. E muitos movimentos acabaram tirando isso. Eu até assisti ontem um vídeo de uma pessoa que é qualquer judeu, enfim, e é bastante contrário à visão padrão judaica, é bastante crítico a Israel, numa visão muito enviesada pela ideologia, enfim, que a meu ver, a nosso ver é antissemita, e no ver de algumas pessoas é meramente crítica e isenta, mas a gente sabe que não tem a mesma proporção como em outros lugares. E é como você falou, é difícil julgar para o mal. Você vê que a pessoa talvez está defendendo aquilo ali, por mais absurdo que pareça, mas porque ela acredita. Né? E grandes judeus da história, que não tinham contato nenhum com a espiritualidade, também se destacaram muito porque tinham esse brilho, essa busca, que não sei se a gente herdou de Abraão ou de todos aqueles que nos antecederam. Né? Eu justo hoje falei para os meus alunos, toquei nesse assunto que você falou muito bem, a festa de Pêssar é uma festa popular. Mesmo pessoas afastadas do judaísmo, chega a Pêssar, ele vai pegar matzá, ele vai comer. Aliás, o meu clipe de Pêssar é o mais popular, o de Purim, porque Purim é alegria, então é popular. Yom Kippur é uma festa muito popular, no sentido de, esse é o dia mais cheia sagrado. Total. Mas quando a gente fica pensando, é verdade, Shavuot é a festa que você fala... tem muitos judeus aí que não Shavuot não. Mas quando a gente para pensar que é o Shavuot que fez o Pesach ser Pesach, é o Shavuot que faz o Yom Kippur ser Yom Kippur, e você só come matzá por causa do Shavuot, e você só jejua Kippur por causa de Shavuot, era para Shavuot ser a festa mais importante do povo de Israel, e não é. É porque está faltando a gente adentrar na casa dessas pessoas, penetrar a mente delas, explicar o que é Shavuot, o que representa para o povo de Israel o recebimento da Torá. Você quer ser um sionista, você quer lutar pelo seu povo, pela terra de Israel, não tem como você não ter a Torá junto. Exatamente. E Shavuot é quando realmente a nossa identidade judaica, né, é afirmada, estabelecida com o pacto no Monte Sinai. A gente vai fazer uma pequena paradinha agora, vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Fica com a gente. Voltamos com o programa Conexão Judaica, hoje com o Micha, uma conversa muito, muito rica, muito empolgante, inclusive. E já quero emendar uma outra pergunta embasada em versículo, se não me engano, de Oshea, mas você me corrige se você soubesse, se eu estiver enganado. Ine yamim baim, neum Hashem Elokim, veishlachti rav baaretz, lo rav lalechem, velo tzam alamayim, kim lishmoa divrei Hashem. Eis que vem os dias que eu vou mandar uma fome sobre a terra, não fome de pão, não sede de água, e sim de ouvir as palavras de Deus. Você sente que a gente vive isso hoje? Acho que a gente vive num mundo macro, agora até saindo da própria religião judaica, inúmeros povos, nações,
querendo saber a palavra de Deus, procurando uma verdade. Aonde está a verdade? Né? Porque falar a palavra de Deus todo mundo fala. Mas querendo saber, não, qual verdadeiramente é a palavra de Deus. Então eu, como você, devo saber muito bem que estamos sendo muito procurados e temos que ser luz e mensageiros de Deus para espalhar essa luz da forma correta, da forma como estão nos versículos. Nos atentarmos de uma forma strict, diretamente nos versículos e não cair nas tentações hoje que diversas religiões e ideologias vão colocando aí nos versículos, às vezes deturpando eles. Considero isso uma missão de vida. Você sabe que muitas vezes pessoas me perguntam, o que você vai naquele podcast, falar tal e tal e tal, é polêmico, tudo tal, mas eu não estou vindo querer mudar a cabeça de nenhum pastor, nenhum padre, nós não somos proselitistas, cada um pode acreditar o que quiser, mas eu quero que o meu povo, que está nos assistindo, saiba que nós judeus somos fiéis ao texto até o final e que só essa é a forma de você se libertar, tendo conhecimento na raiz, na fonte. Então essa é a minha missão no mundo, é trazer a verdade da palavra para as pessoas e defender a palavra de Deus e não deixar que fazem com ela o que quiserem, como às vezes a gente vem vendo. Mas o que você falou é verdade, as pessoas estão sedentas para saber a palavra de Deus. Exato. E aí tem uma brachá que a gente faz na Amidá, né, para quem não conhece o Shmona Esrei, a parte mais importante das rezas que a gente faz 3 vezes por dia, de manhã e de tarde, ela é até repetida, eventualmente para aqueles que não sabiam rezar, ter oportunidade. E uma das brachot, a brachá de número 10, é uma das que mais mexe comigo. A gente pede para Deus tocar um grande shofar, né, anunciando a nossa redenção, fazer um milagre para reunificar os nossos dispersos. E de repente a gente pede esse milagre, a gente tem fenômenos acontecendo como no Brasil, descendentes de cristãos novos que estão tentando recuperar a sua origem, e são milhões, e graças a Deus existem muitos trabalhos sendo feitos para tentar acolher, ainda que a comunidade ainda conhece pouco, então também é um trabalho de formiguinha da gente mudar a mentalidade. Mas, para além do nosso povo, a gente vê também nos outros povos uma aproximação. E isso que me levou a essa pergunta do Pasuk, porque a gente vê povos ou linhas religiosas que nos censuraram, nos proibiram de praticar judaísmo séculos atrás e tiveram lideranças que eram muito, muito antissemitas e, de repente, hoje constroem o Templo de Salomão, ainda tentando fazer as medidas exatas e com uma mensagem que, para mim, é muito judaica, ainda que tenha os seus detalhes e características. Vale dizer que esse templo que eu mencionei, ele é muito interessante e, às vezes que eu fui lá, alguns anos atrás, o único detalhe que eu vi que não era, assim, judaico na concepção correta, era uma menorá que tinha o nome do Messias deles em hebraico. Mas, de resto, assim, tudo escrito, os versículos trazidos, todos eles do Tanakh, se não me falha a memória. E aí você fala, caramba, até ontem era proibido, agora o cara constrói o templo, e a primeira vez que eu vi aquele prédio, eu estava no trânsito, no carro, deu vontade de chorar, de alegria, porque eu estou vendo algo que eu quero ver. Todo dia a gente espera para ver isso com os nossos olhos, não no meio do Brás, em Jerusalém, mas de alguma forma colocaram um prédio em pé, e ele é uma referência a isso, e independente de qual o objetivo deles, uma das consequências é que as pessoas estão procurando mais a Torá, né? Isso é muito especial. Acho que o mundo enxerga que tudo saiu do Tanakh, né? A primeira religião que se diz que defende até o fim a unicidade de Deus é o judaísmo. Se hoje há outras religiões que pregam também a unicidade de Deus, que devemos servir a um único Deus, todas que nascem do judaísmo. Então eles entendem, eles reconhecem a grandiosidade do judaísmo, da Torá e dos judeus, mesmo que muitas vezes não pensam como a gente. Então é muito importante ressaltar isso, que muitas vezes a gente debate, e às vezes pessoas me criticam, por exemplo, quando eu vou lá, debato, nunca é debatendo em cima de uma pessoa, mas em cima de uma ideia, em cima de palavras. E isso é muito válido. Não precisamos debater pessoas, criticar pessoas, mas debater as ideias é muito enriquecedor. E quem está nos ouvindo, ele tem o poder de decisão para que tipo de servo vai ser ele, que tipo de crente vai ser ele, como ele vai olhar para a Torá, da forma como A fala, B fala. Isso é normal, isso faz parte do debate. Sim. Eu participo de um grupo de estudo de Torá online
pessoas do Brasil todo que se reúnem todo dia, de manhã e de noite, rezam, estudam. E eu, uma vez por semana, conduzo um estudo de Paraxá, do começo ao fim. A gente chama de estudando até cair, que é tipo, vai pro bar beber até cair, a gente estuda até cair, até terminar a Paraxá, ou quem precisa vai dormir. E eu me lembrei de uma coisa, eu não queria muito entrar no tema do debate, mas um dos participantes do grupo, quando a gente mencionou sobre os debates, falou pra gente falar para vocês que estão nessa linha de frente, que tem uma frase que acaba com o debate logo no começo. Se o teu Messias voltasse hoje, se ele estivesse aqui, ele ia na igreja com você rezar ou ele ia vir na sinagoga comigo? Porque se ele nasceu, viveu e morreu como judeu... Ele vai voltar para casa dele, que é a sinagoga. Independente, não queremos desrespeitar ninguém, fazer assim uma brincadeira. E uma brincadeira que ajude as pessoas a pensar aberto. E acho que, espero que a gente ainda tenha tempo, mas eu queria puxar então daí para o antissemitismo. Eu venho pensando, por conta da linguagem que é muito utilizada sobre discriminação, preconceito, essa coisa estrutural, eu falei, o judaísmo, o antissemitismo talvez seja o mais estrutural dos preconceitos, e ninguém fala disso, é até um preconceito que é tratado como irrelevante muitas vezes, o que é lamentável, a gente não tem chance de se defender, já falam, qualquer coisa vocês usam o argumento de antissemitismo. Mas a gente tem na Torá já referências de antissemitismo estrutural, de uma sociedade que já estava formada de alguma maneira para olhar o nosso povo de forma secundária. E o exemplo que sempre me vem na mente é Yosef, que falava que ele não podia, para o egípcio era abominável sentar-se à mesa com hebreus e comer pão. Quando eles sacrificam o nosso animal, que é um sacrifício, para eles é uma idolatria. E qual que é o problema disso? O problema é que as pessoas poderiam olhar para o nosso povo e falar, por que eu estou seguindo esse Deus? Que eles fazem churrasco e exploram comercialmente e tal. E cheguei à conclusão que o antissemitismo, principalmente o estrutural, ele é um mecanismo que é desenvolvido, por exemplo, em Mitzrayim, no Egito, na narrativa da Torá, como uma forma de evitar que os egípcios olhem para a gente com admiração e sim com desprezo, porque senão eles podem querer se juntar a nós. E a gente tem essas passagens não tão positivas, mas na Yetziat Mitzrayim, na saída do Egito, que muitas pessoas se juntam ao povo, a gente tem de uma maneira, me parece, mais positiva no fim da Megilat Esther, também junta que o reconhecimento foi tão grande que muitas pessoas se unificaram, se juntaram ao nosso povo. Você enxerga também dessa maneira que o antissemitismo ele é meio que um recurso, um mecanismo? O faraó fala, né? O povo, a gente tem que ser mais sábio, esse povo vai ficar grande, vai se juntar aos inimigos. Por que a gente faria isso? A gente veio para o Egito, abençoou o Egito e fomos convidados no Egito por causa disso. Já sabiam que a relação era uma relação delicada por conta das diferenças e colocaram a gente para viver em Alphaville. Mas até aí tudo bem, era uma relação harmoniosa. Mas o povo de Israel, Paru, Vaishretzu, Verbu, Bimeod, Meod, Vatimalar, Tzotam, quer dizer, a Torá ela dá ênfase no tamanho da prosperidade e como isso com certeza chamou a atenção, brilhou nos olhos deles ao ponto deles, do faraó, que era uma pessoa que se dizia Deus, entender que o seu poderio poderia estar ameaçado nesse sentido, né? Então, em tese eu penso que ainda que talvez esse seja o motivo que mais alimenta o antissemitismo de forma lógica, ele não é lógico porque de forma espiritual é o contrário. Talvez quando a gente acaba enfraquecendo nos ciclos onde a gente se enfraquece, né, no decorrer da história, é aí que Deus nos manda punições para a gente despertar e voltar para Ele. Então, é uma combinação, por isso que não dá para entender de forma... Não, mas eu achei maravilhoso como você põe, porque a maneira como você coloca é exatamente de alguém que, além de ser um sionista, mas um verdadeiro sionista, porque você está falando isso na visão da Torá, e o que você fala é mamash. O antissemitismo estrutural sempre existiu, não é uma coisa de agora. A gente fala na mesa de Pesach, isso é um fato. A gente tem que combater sim, tem que zelar pela nossa segurança sim. Impossível tirar isso 100%, isso faz parte do nosso crescimento, como você muito bem falou. Isso faz parte de nos testar como povo, para saber como a gente vai conseguir lidar com as outras nações. Isso nos faz a gente crescer como pessoas, como povo, como nação também. Eu acho que o próprio fato que recebemos a Torá já é um despertar de antissemitismo para as outras nações, dizendo que só eles são detentores da palavra, só eles são filhos de Deus.
quando na verdade a nossa missão é dizer que todo mundo é filho de Deus, todo mundo detém a palavra. Nós temos 613 compromissos com Deus. Muitos dos que estão nos nossos assistindo, que se você não é judeu, você também tem um compromisso com Deus, mas em 7. Mas eu não sou mais, menos, isso que a gente tem que propagar para o mundo. Nós temos a palavra, sim, 613. Deus quer de nós 613 para a gente ficar bem com Ele. E se você não é um judeu, Deus só quer de você 7, mas isso não faz a gente maior, pior. E ao longo da história, a gente falhou em saber mostrar isso. Por quê? Porque o povo de Israel falhou consigo mesmo, falhou com Deus. E isso desperta. Quando a gente falha entre nós mesmos, a gente desperta os outros povos. O que aconteceu 7 de outubro, nós estávamos no auge de brigas internas, de discussões, de uma política nojenta em Israel, no mundo. E aí Deus, ele manda para nós, por intermédio dos outros povos, o antissemitismo. Porque o antissemitismo faz a gente crescer como semitas, como judeus. Exato. Então eu acho que você falou muito bem, isso faz parte de um processo muito grande de várias frentes. A nós como um povo, a nós para os outros povos, e até em relação aos outros povos. Como eles enxergam a palavra de Deus, como eles enxergam a conduta de Deus no mundo. Exato. Me parece que tem um mamar dos Chachamim que fala que se a gente não seguir a Torá, quem vai cobrar da gente são os outros povos. Falam, vocês receberam para isso, vocês não estão cumprindo. E de repente, esse é o desafio que a gente mais teve dificuldade, né? Durante toda a história. E que acabou causando, talvez na gente também, uma descentralização, né? Porque tem aquela explicação bonita de que o primeiro templo foi destruído por idolatria, 70 anos resolveu. Mas o segundo, que foi ódio gratuito, foi a coisa, a gente está ouvindo o Micha falar, o Sami falar, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, então já não serve. Não, pelo contrário. Pega uma coisinha, comece a pegar, se conectar com a tua origem, com a tua essência, porque no fim das contas é isso que nós somos. O que significa Mamlechet Kohanim, reino de sacerdotes? Quer dizer que não é que a gente é melhor, é um reino de sacerdotes, de pessoas que estão comprometidas em fazer o seu melhor e assim poder inspirar o mundo. E quando a gente não inspira, infelizmente, a gente é cobrado. Mas Deus é tão misericordioso que até mesmo quando a gente não inspira, Ele manda uns caras como Albert Einstein, né? E que mesmo do lado de fora do mundo judaico falam, não, olha, ele foi um judeu iluminado e todo mundo conhece, fala, não, tem contribuições. Sem falar quando a gente começa a mencionar todas as contribuições, por exemplo, modernas, sem Israel, sem fim para todas as áreas e que demonstram o quanto a gente tem oportunidade de contribuir para melhorar na vida. O nosso povo não é 100% compreendível, compreensível, não é. Você vai ver muitas vezes essa situação que você falou, a gente está num sufoco, num desespero de repente, mas é tudo parte de um plano maior de Deus. Quem vivenciou o dia 7 de outubro achou que Israel estaria numa situação de possível extermínio, do jeito que ele foi planejado, né? Quem sabe o que foi planejado? Eu fui logo depois para Israel, sentei com os meus primos que são do exército, o que eles planejaram era muito maior do que foi. Então, por detrás de tudo, dos próprios pecados do povo de Israel, tem a mão grandiosa de Deus. Com certeza, com certeza. Isso fica claro até mesmo na história moderna do Estado de Israel, que também é um ponto controverso, até certo ponto, em relação à visão judaica, vamos chamar assim. Eu não quero rotular como religiosa, porque o judaísmo é esse way of life, isso não deve ser relativizado. Mas os pais do sionismo político e tal, eram pessoas que viam em Israel, tudo bem, a possibilidade de a gente ter um lugar seguro para viver e não sermos mais tão oprimidos e perseguidos, mas o objetivo era estabelecer lá um Estado conforme a sua ideologia, usando o judaísmo apenas como um de carona, instrumento, uma carona. Um Estado laico. E é interessante porque, para mim, isso suscita muito do caminho da redenção. Para mim, a história de Eudá e Tamar, ela vem dizer para a gente assim, a redenção não é do jeito que você acha, não vai ser nada óbvio. Então, de repente, o Estado de Israel, ele tinha que vir da maneira como foi. O sionismo tinha que ser político, tinha que ser essa coisa tão controversa, até porque o bíblico nem é considerado quase. E as pessoas que acreditam nisso são taxadas de fanáticos. O pessoal critica o governo de Israel, fala que o maior problema, até pior do que o primeiro-ministro, são os dois ministros ultra-radicais dele. E qual o problema deles? Que eles sonham com a grande Israel. Aí você para pensar o que significa sonhar com a grande Israel. Esse é o sionismo verdadeiro, como você trouxe atrás. É o sionismo embasado na Torá, que é a nossa história, a história do povo do livro.
Agora, o povo do livro, como qualquer povo, os judeus, assim como qualquer seres humanos, nós somos um pequeno espaço amostral, originários por um que resolveu buscar, falou, não aguento viver nessa, tudo é arranjado, tudo é mutreta, eu quero procurar uma verdade aqui. E ele seguiu esse caminho e deu esse mérito para a gente poder ser diferenciado, mas não diferente. E diferenciado porque através do ensinamento a gente busca mais e mais esse caminho de verdade e essa construção de uma consciência maior. E aí, para o bloco final, eu quero já deixar aqui, antes de chamar o intervalo, um tema que é fundamental. Assimilação. Ela é o nosso maior problema, mas será que também não é uma das nossas maiores missões? Será que ela não é só um problema porque a gente não está suficientemente assimilado com o que nós somos de verdade? E aí a gente acaba defendendo, por exemplo, todas as minorias, menos a nossa. Todas as identidades, menos a nossa. Todos os orgulhos e liberdades, dizendo como se a Torá não fosse orgulho e liberdade. Muito pelo contrário, a liberdade é a gente poder ter a consciência e a ciência completa de fazer uma escolha olhando todos os lados ou até recebendo de uma sabedoria superior, uma condição melhor para escolher. Acabei me estendendo, a gente vai para o intervalo mais uma vez e a gente volta aí com o bloco da conclusão. Shalom, shalom. Meu nome é Conrado, sou consultor de inteligência da Broadfy. Imagino que você pode estar pensando, um canal de televisão só meu? Isso é muito grande para mim. Não, é exatamente o contrário. Quantas vezes a gente já não ouviu a mesma história? Empresas grandes, pequenas, de todos os tamanhos, gastam e gastam e gastam nas redes sociais. E qual é o resultado? Nada. Zero. E por que não deu certo? Falta de estrutura. Com a Broadfy, o seu canal de streaming organiza todas as suas mídias em um único lugar. Isso vai te dar o poder de transformar os seus seguidores em telespectadores. Consegue enxergar a potência dessa mudança? É brutal! É uma revolução em todos os sentidos. E o mais importante, com a Broadfy, você não está sozinho. Nossa estrutura é completa, desde o planejamento estratégico até a exibição no seu canal. Agende agora uma demonstração. Aqui embaixo vou te mostrar tudo o que podemos fazer por você, por sua empresa ou associação. Voltamos com o programa Conexão Judaica e hoje é a alegria de estar com o Micha aqui. Aproveito para convidar todo mundo a acompanhar o conteúdo que ele já produz. Ele é uma pessoa extremamente conhecida, 50 milhões de seguidores na internet e agora nos dá a honra e o prazer de integrar esse projeto tão especial de ter uma TV judaica aqui no Brasil. Então acompanhem toda a programação, começando com uma programação mais infantil, uma educação judaica boa, inspiradora, um material artístico de altíssimo nível. Eu sei um pouquinho do muito trabalho que deu, uma reunião que a gente fez também alguns anos atrás, falando sobre produções culturais. Eu me lembro que você falava dos desafios e vale muito a pena para quem ainda não conferiu na internet e quiser nos dar um apoio, uma força nesse início para a TV Judaica. Acompanhe, baixe o nosso aplicativo e esteja sempre por dentro do melhor da educação, da cultura judaica e também das notícias do nosso povo e de Israel. Então, voltando aqui para a nossa conversa tão especial, eu falei sobre assimilação. Hoje a gente fala que ela é o maior dos problemas que a gente tem, mas será que ela também não tem uma outra faceta de ser um dos nossos objetivos? Que a gente possa se assimilar ao mundo dentro daquilo que faz parte da troca e que o mundo possa se assimilar a nós sem que a gente precise chamá-los, porque justamente não somos proselitistas. A gente tem uma verdade e quem está com a verdade na mão não precisa convencer o outro. Ao contrário, venha que a gente tem o maior prazer de poder responder e explicar, né? Então, por favor. O maior inimigo do povo de Israel, muito mais do que o Irã, que o Hezbollah, que o Hamas, que são inimigos, eles não querem a nossa existência. É os nossos próprios pecados, é muitas vezes as nossas próprias condutas, que na verdade é sinônimo de assimilação. Quando vai um judeu e ele casa com uma pessoa de um outro povo, não desmerecendo ninguém de um outro povo,
porque nós temos total respeito. Mas as suas descendências estão em perigo de não ser mais judeus. Sendo de um ventre, se for um ventre não judeu, já não é judeu. Se o ventre é judaico, ok, o menino é judeu, mas é de supor que a próxima geração case já com um não judeu, porque afinal o avô, o pai... Então, esse é o nosso maior... pode ser forte o que eu estou falando, mas é um holocausto isso, porque a gente está matando almas do nosso povo. É o holocausto branco. É um holocausto branco. É isso mesmo. Desde a Yeshiva, a gente ouviu. É assim que a gente falava, né? Que o holocausto, o preto, aquele de sangue, é aquele que a gente conhece, que aconteceu 70, 80 anos atrás. Só que está acontecendo diante dos nossos olhos uma assimilação galopante, violenta, da gente exterminar o nosso próprio povo, através de nos abrirmos às nações. Quando a gente fala abrir as nações, não é... Tem que se abrir as nações e mostrar a nossa luz, mas não em casar. E eu considero isso o maior inimigo do povo de Israel. E também é verdade o que você falou. É através disso que a gente tem que tentar chegar em cada judeu, que muitos deles não fazem por mal, vivem a distância. Como você pode esperar que alguém que viva numa ilha, que ele vai rezar, que ele vai colocar tefilim, que vai colocar Shabbat? Não tem como. Nós que aprendemos não conseguiríamos. Sejamos verdadeiros. A gente não conseguiria viver como judeus afastado de um núcleo judaico. Muito mais então alguém que não nasceu num núcleo judaico, ele nasceu num núcleo aberto. Quanto vai ser difícil para ele? Então é o nosso trabalho. De tentar chegar a eles, e por intermédio da tecnologia, hoje das redes sociais, dos programas, da televisão, da rádio, usar tudo isso a nosso favor. É verdade que a tecnologia hoje tem um poder destrutivo absurdo, mas ela pode ser uma ferramenta, e é o que nós hoje estamos fazendo, para tentar chegar no maior número de Deus. Falar, voltem para a sua casa, voltem para o seu lar. Por intermédio disso, a gente vai estar mandando luz para o mundo inteiro. Automaticamente o antissemitismo ele vai diminuindo. Quanto mais os judeus voltarem para as suas origens, vai ter menos antissemitismo. Então, a esses que lutam para diminuir o antissemitismo pelo caminho da política, ótimo, não estou desmerecendo, pelos caminhos mais agressivos e de processar e tudo tal, não estou falando que está errado, só que o melhor remédio para o antissemitismo é judeus voltarem para a sua Torá, é mais pessoas estudarem Torá, é mais pessoas cumprirem o Shabat, é mais sionismo verdadeiro voltar às suas origens, e não o sionismo ignorante que podia fazer uma terra no meio do Pacífico e falar qualquer língua. Não, a nossa língua é Lashon HaKodesh, é voltar para os estudos sagrados através do estudo origem, que é a Torá, o Tanakh, no hebraico, é tentar colocar em prática os ensinamentos da Torá. A Torá não é arcaica, tudo isso na Torá é para o teu dia a dia. É levar isso para as próximas gerações, é fazer os nossos irmãos cumprirem a Torá por amor e não por opressão, ou porque, eu tenho que cumprir por opressão. Não, eu amo isso é o way of life. Exato. Quanto mais a gente tiver isso, com certeza, por osmose, a gente vai transmitir essa energia e vai diminuir o antissemitismo no mundo. Sem dúvida. Eu sinto que eu tenho uma questão muito forte com essa definição que as pessoas dizem assim, eu sou judeu, mas não sou religioso. E toda vez que eu falo isso, eu sinto a necessidade de dizer isso não é uma crítica a pessoas, é uma crítica a uma ideia que não faz sentido. E eu sinto que isso ou começou a existir para valer, ou tomou força a partir do iluminismo. Havia o sonho da emancipação judaica, o sonho, né, do povo judeu poder integrar a sociedade, já que a gente não tinha a nossa própria, a gente estava sempre inserido e tendo que fugir em determinado momento. Uma relação que era boa da noite para o dia, infelizmente ficava ruim, aconteciam perseguições, pogromos, e isso começou a plantar no coração judeu da diáspora o desejo de, não, eu quero integrar um pouco mais a sociedade, porque senão não tenho nem como expressar o que eu sou, tentando entender aqui. E no momento em que as portas das universidades foram abertas, até onde eu li e escutei falar um pouco, o judaísmo foi ficando mais restrito em casa. E na nossa geração a gente já vê, por exemplo, questão de casamento misto ou até de Pessach, que a gente mencionou, caindo um pouco, porque já não tem mais o Zeide que fazia questão que a gente tivesse lá, ou fazia questão que a gente casasse com uma pessoa judia,
para manter, para continuar. Hoje virou uma coisa que é fácil dizer até que é racismo. Qual o seu problema em casar fora do judaísmo? Quando, na verdade, não tem absolutamente nada de racismo, porque não tem a ver com pele ou com qualquer diferença que as pessoas inventem, alimentem, mas sim com propósitos. Não adianta a gente se misturar e deixar de fazer aquilo que a nossa história já nos ensinou, independente da gente ter conseguido ou não aprender, ou em qual grau. Né? As nossas festas são todas cíclicas e todas elas, e as datas, sempre nos levam a refletir, tá, eu vou fazer a mesma reflexão que no ano passado, estamos em Pêssach de novo, liberdade hoje significa a mesma coisa que significava um ano atrás, ou há 5 anos atrás, antes da pandemia, por exemplo? Incrível como vai aprofundando e a gente vai tendo também mais maturidade para enxergar. Ou então, a gente canta em Pêssach, você também mencionou, eu gosto demais da tua versão, do Veisheamda. Para mim, Veisheamda é música de Pêssach, de Purim, de Hanukkah, de todas as datas que estão ligadas à opressão. E a gente até se dá conta disso, fala, caramba, mas toda geração se levantaram, pô, de fato, todas as gerações se levantaram. E por que levantaram? E mesmo as religiões monoteístas, que se denominam monoteístas, elas surgem justamente porque a gente talvez falhou e permitiu, por exemplo, que a corrupção entrasse nos nossos meios sagrados. Eu me pergunto qual era a função do Beit HaMikdash, do templo, para ele ser tão importante, tão pilar na nossa fé e ser tão grave a gente ter corrompido ele. E aí eu chego numa conclusão, e aí eu te passo a bola com essa ideia, de que a idolatria de ouro e prata, que a Torá tanto fala, é a prostituição moral. É a pessoa acabar se vendendo por algo que ela sabe que não é o justo, não é o verdadeiro, mas acaba se tornando conveniente para ela, e ela vai defender aquilo com toda a força, porque no fim das contas, quem trazia uma oferenda para a estátua, para quem ia dar essa oferenda? Para quem ficaria o ouro que ele eventualmente oferendou? Ou churras? Só as que eram nojentas, que eu acho que já era diferente, era uma coisa mais excêntrica. Mas e aí as religiões vieram, e de fato, o cristianismo, ele traz, penso eu, uma opinião, ele traz o conceito de monoteísmo para o mundo macro, ele muda, ele cria aquilo que se chama de civilização judaico-cristã, que eu acho que é um nome que é positivo porque mantiveram o judaico. Existe uma pequena caratatova, um reconhecimento de onde vem isso, só que não fizeram da maneira que a gente faria. E até eu sei que esse foi um ponto delicado do debate, e foi um ponto que eu assim, quase gritei gol, porque precisa ser falado. Que bom que a gente é amigo hoje, que bom que a gente pode falar sobre isso, mas isso aconteceu. Autoridades, que bom, vieram pedir também perdão pelo que nos fizeram. E eles trouxeram um conceito maior de monoteísmo, ainda não exatamente o que a gente acredita ser o real, mas de que maneiras? Forçando pessoas, a gente jamais poderia fazer isso. E eu penso que o Beit HaMikdash era esse pilar, porque ali haviam milagres 24 horas acontecendo, para quem quiser vir, veja. Que Beit Filai Karel Cholamim, vocês podem vir ver, e se você ver, talvez você não consiga já voltar para a tua vida que tinha antes. Então, sobre isso, sobre a gente, essa reconstrução talvez, a gente deixar uma mensagem aqui nesse último bloco, como duas pessoas que estão tão envolvidas em transmitir o nosso amor para o judaísmo, porque é isso que contagia, isso que chega no coração das pessoas. O que sai do coração entra diretamente no coração. E como a gente pode quebrar esse conceito que foi criado de que não, eu sou judeu e a cultura judaica me basta, quando na verdade isso é uma desculpa que alimenta nosso Yetzer Hará, que nos afasta apenas daquilo que nós somos e nos fragiliza ainda mais diante do mundo. Você falou tantas coisas que dava em cada frase. Só agregar um pouco, porque foi incrível o que você falou. Mas o pouco que eu posso falar é assim: pessoas me perguntam, alunos me perguntam, você é um grande defensor do judaísmo porque você foi doutrinado a ser assim. Você ama, você fala as palavras, as mitzvot, tal, porque você foi doutrinado a ser assim. Mas se você fosse doutrinado a ser um muçulmano, o teu discurso seria mesmo que o Free Palestine. Você seria o cara que estaria com as bandeiras lá da Palestina por Gaza. Então, aonde está essa grandiosidade do judaísmo, se afinal você foi doutrinado? Mas a resposta para essa pergunta é o seguinte: verdade, todos nós fomos doutrinados de uma certa forma, nós para o judaísmo, eles para o outro caminho, cristão para ser um cristão, mas algum momento... Para o relativismo, onde tudo é igual, tudo não tem importância, porque é tudo obra da invenção humana, né? Exato. Todo mundo, de uma certa forma, foi doutrinado, mas chega em algum momento da vida que você tem total poder de discernimento e tem total poder de escolha para saber quais escolhas que você quer fazer na sua vida. E se você quiser
tomar as escolhas que são baseadas na verdade e não na corrupção, daquele ser humano que se vende pelo Deus da prata, o Deus do ouro, e ele vai com isso até o final, mas você se permitir, falar assim, peraí, deixa eu ver o que o Deus verdade pede de mim, qual é a verdade que ele pede de mim. Então você vai lá, abre os textos e você estuda e você vê, tira com as suas próprias o teu próprio olho, não do que você ouviu, ou da tradução, não, você tira com os seus próprios olhos. Se nós, povo de Israel, somos esse povo que queremos guerra, que queremos derramar sangue, que queremos tirar pessoas de terras, ou se a gente quer viver no nosso lugar, na terra que Deus prometeu pra gente, continuar propagando a palavra de Deus no mundo, querer viver na nossa, em paz com as outras nações. Ninguém precisa pensar como a gente, mas queremos ser respeitados como a gente pensa sobre a palavra de Deus. Tá aí para todo mundo, Tomás. Deus deixou para todo mundo hoje, ainda com a internet, facilidades que todo mundo pode tirar a conclusão, e você chegar para você mesmo e falar, sim, eu fui doutrinado, mas agora eu quero, por minha conta própria, saber se eu vou me autodoutrinar, se eu vou voltar às doutrinações passadas, se eu vou criar uma nova doutrina. Veja você com seus próprios artigos. Eu sempre falo, ninguém gosta de ser vencido, todo mundo gosta de ser vencedor. A única forma de você aceitar ser vencido é por você mesmo. Ninguém vai te vencer, porque o ser humano não topa, é o ego. Mas se você ser vencido por você mesmo, você topa ser vencido. Então permita-se ser vencido por você mesmo, conhecendo a palavra, trazendo conhecimento para a sua vida. Através disso, com certeza você vai ter em todos os âmbitos da tua vida liberdade, libertação. Sim. E tem também um dito dos sábios, que, se não me engano, é a resposta de para que a Torá foi dada para o mundo. Aí ele fala, Tova Shalom, She'atorá lo nitna la'olam ela bishvilo. A paz é tão importante que a Torá foi dado, o ensinamento divino foi dado para o mundo para trazer, para causar a paz. E de repente, hoje a coisa é tão louca que alguém pode dizer que ele está servindo a Deus quando ele mata alguém, quando ele faz uma coisa feia, uma coisa ruim. Em nome de Deus. Em nome de Deus, como se isso, ou queimar alguém que pensa diferente. Esse não é o nosso caminho. E uma coisa legal que você falou, que também me mexe muito, e eu tenho certeza que você hoje já pensou nisso ou também vai concordar. As gerações anteriores tinham que fazer um esforço tão gigante para estudar a Torá. A gente pode até mencionar na época do Talmud, que tem a história de Hillel congelando em cima do telhado para ouvir uma palavrinha. Hoje a gente pode ouvir Gdolim no YouTube e repetir quantas vezes eu não entendi o que ele falou. Então, que coisa linda ele falou, e a gente volta mais uma vez e volta mais uma vez. E quão privilegiados nós somos, quantos sinais mais a gente precisa de que tudo isso é fantástico. Óbvio, a internet tem para o bem, tem para o mal. Mas assim, de novo, primeira geração que tem a possibilidade de estar em Israel do jeito que a gente está, de hoje ter força por Israel também, apesar que usam como desculpa para alimentar antissemitismo, mas a nossa força está lá, a nossa defesa está lá, a nossa Torá de uma certa maneira voltou com muita força para Eretz Israel, e a gente foi escolhido para poder estar vendo isso com os nossos olhos, e tem profecias que falam que as coisas vão acontecer nos nossos olhos e muitos não vão conseguir enxergar. Uhum. E qual é o óculos que nos ajuda a enxergar? Se não, a própria Torá, a nossa própria história, a gente saber que isso já aconteceu de uma certa forma, e por isso a gente tem que se preparar agora para não ser desviado, enganado. Velotaturo acharei levavchem, não é só o que a gente sente, não é só o que a gente vê. A gente vê uma pessoa, às vezes o cara pode parecer o mais santo do mundo, mas se o objetivo dele não for, por exemplo, a paz para o uso da Torá, se ele quiser usar a Torá para se é destrutivo. É destrutivo e é contraproducente. Você falou de óculos, tecnologia, você me lembrou, tem tempo ainda? Você me lembrou de uma história que aconteceu há 3 anos. Inteligência artificial, uma coisa que vem se falando há 2 anos, 3 anos, é uma coisa nova, gente. Nós estamos falando da tecnologia mais nova que é a inteligência artificial. Há 3 anos atrás, numa mesa de Pesach, a gente estava no Shulchan Orech, comendo, bebendo, família, aí vieram amigos, estava no hotel, vem amigos do tal. Eu lembro que eu falei que não vai demorar muito tempo para a gente pegar um óculos e colocar ele, e você vai estar no seu país, e eu vou estar no meu país, e nós vamos estar comemorando o Pesach, você no seu país, eu no meu país, e a gente escolhe um cenário, no meio de Dubai, vamos escolher um cenário, uma ilha linda, maravilhosa, mas você não sai da sua casa Pesach, eu não saio da minha casa Pesach, a gente vai comemorar Pesach junto, e todo mundo riu da minha cara. E hoje, com esses 3 anos passados, eu posso dizer que isso aí é coisa de dia a dia, e eu considero essa tecnologia destrutiva.
Essa tecnologia ela é destrutiva. A mesa de Pesach foi feita para a gente se olhar um na cara do outro, não por intermédio de IA, óculos e projetores e tudo tal, para a gente sentir a energia da pessoa que está do meu lado, para a gente sentir a energia da saída do Egito junto, através do pegar na Gadá de Pesach, pegar na Kiará e não se projetar. Pegar nossa história e não olhar no Google para saber como que... Essa é a tecnologia destrutiva, mas a tecnologia construtiva é essa que eu posso utilizar a internet para me enriquecer conhecimento, para buscar uma verdade maior, correr atrás disso, mas fugir da nossa essência, que é aquela coisa de sentar junto, vivenciar junto. A gente não pode. Exato. A gente está diante disso, a gente está num divisor de águas agora que se fala muito nessas tecnologias, e os nossos filhos já cresceram, já nasceram nisso. A gente passar essas coisas para os nossos filhos. Exato. Qual pensa que você vai ter? Eles queriam, um vai estar no Brasil, outro nos Estados Unidos, outro no Japão, e todo mundo coloca um óculos. E todo mundo no celular. E no celular. Ou mesa de pensa que não existe celular, ninguém pode encostar no celular e tudo tal, e que nós vamos cantar juntas, ela botei no Elano. Então, é isso que está nas nossas mãos hoje. É usar a tecnologia, não para ser anti-tecnologia, para direcionar a tecnologia da forma certa. Fazer o melhor uso, cada vez mais. As pessoas que não se aprofundam, infelizmente, elas olham para, por exemplo, o Shabat como restritivo. Não pode. Mas, na verdade, essa é uma maneira de olhar. Você está olhando para o lado vazio do copo, a metade vazia do copo. O lado cheio do copo é falar assim, imagina passar 25 horas sem celular. É maravilhoso o celular, a gente ama, não vamos ser hipócritas, a gente assiste. Ainda mais a gente que assiste Shiurim e está aprendendo Torá, aumenta mais ainda a importância dele para a gente. Mas também é necessário a gente ter esse equilíbrio. Aí, Shabbat, que eu tenho ido rezar com vocês à tarde, a gente anda 1 hora da sinagoga do Morumbi até lá. E a gente tem a oportunidade de ter um programa diferente da vida que a gente leva hoje em dia. A gente anda a pé na rua, a gente olha, a gente conversa, a gente para descansar na pracinha, onde as crianças conseguem brincar um pouco. Hoje em dia, se você tiver com o celular, a criança senta na pracinha para jogar celular, não para brincar na balança. Então a gente tem tanta tecnologia, que é o que você falou, destrutiva, que por um lado ela nos dá a possibilidade de estar conectados aqui em Israel e na China ao mesmo tempo, em tempo real, mas ela parece que também causa uma dificuldade da gente se comunicar olho no olho, como você trouxe. Porque de todo jeito a gente está aqui, precisa olhar, precisa responder uma mensagem importante, alguma coisa. E são importantes, também não tiro isso. Mas elas nos engolem. E vão nos engolindo aos poucos, como, por exemplo, movimentos que surgem ou surgiram com deturpações ao que a Torá, ao que a Halachá, ao que a sabedoria rabínica nos traz nos últimos 2000 anos de forma mais concreta, né? E, de repente, hoje também tentam nos engolir, tentam nos representar. Peraí, o que nos representa é a Torá. E graças a Deus, na nossa história, a gente respondeu isso para Muhammad, quando ele quis trazer a gente para fundar uma religião. É bonita a palavra dele. Vamos fundar uma coisa, todo mundo junto, vocês estão espalhados. A gente falou, a gente está espalhado, mas tem uma coisa que nos conecta a todos já 2000 anos antes do celular. A nossa Torá, onde eu for... Eu não sei falar japonês, eu falo para os meus alunos, mas eu vou entrar numa sinagoga no Japão e vou saber rezar, que é a coisa mais importante que eu tenho que fazer. E dali em diante, só mais. E quando a gente olha com essa perspectiva, a gente vai prestar atenção na metade cheia do copo. A gente vai falar, não, por isso que eu preciso ser judeu. De verdade, não rótulo. É fácil, eu posso escrever na minha testa judeu. Assim como eu posso escrever na minha testa presidente Lula, vai me tornar, Deus me livre, me tornar o presidente, ou o Trump, ou quem quer que seja. Não. Então escrever não é o bastante, eu estou me afirmando, mas o que é esse negócio que você diz que é? E as pessoas, eu acho, elas têm medo, e eu acho que é um medo, julgando positivamente, o medo de se apaixonar loucamente, e todo mundo falar, cara, mas você não era assim. Eu lembro quando eu comecei a fazer Teshuvá, é verdade, minha família falou, você tem certeza, você está bem da cabeça, não está deprimido? Eu falei, não, graças a Deus, os caminhos me levaram e é isso que eu quero. E eu não entendia que para eles isso era um problema, para eles parecia ser estranho. E depois de muitos anos, aí começa a fomentar uma coisa de que não, mas é fanatismo, porque esses religiosos isso, porque aquilo ali, porque não pode. Mas e o que sim pode? E a preservação da família, que a gente, né, tem um resultado estatístico comprovado que uma família bem estruturada, ainda mais com os elementos judaicos, ela se mantém melhor, ela tem uma perspectiva melhor de seguir. Então eu queria aproveitar esse final dessa conversa tão especial, realmente para falar
para as pessoas deixarem talvez esse preconceito com o judaísmo, nós próprios, porque somos um povo teimoso, cabeça dura, Am Ksheoref, né? O próprio Deus, ele cunha essa expressão para falar do nosso povo, mas de uma forma positiva também, porque a gente não se convence com qualquer coisa, e que a gente possa baixar as resistências e se voltar a Hashem. Eu queria te perguntar, você tem um pasuk da Torá que assim, é o seu preferido, sem excluir os outros? Pergunto porque eu tenho um, e eu acho que isso também ajuda, às vezes, a amarrar o coração. Você quer que eu diga o meu primeiro? Pode falar. Eu vou colocar vocês em cima das asas das águias e vou trazer vocês para mim. Para mim isso é uma declaração de amor. Coisa mais linda, um pai falando para o seu filho, não se preocupa, você vai ter desafios, mas eu estou aqui do seu lado. E isso para mim traduz principalmente o que é a nossa história, com todos os desafios e sofrimentos que a gente passou. O passo que eu diria, que a gente lê toda hora, quem entende hebraico sabe que esse passuco não está 100% da forma que deveria estar, com todo o seu coração, mas nossos sábios dizem que levaveja significa 2 corações. Todos nós temos 2 corações. Aquele coração que te tendencia para o bem e aquele coração que te tendencia para o mal. Deus não fala para você, assassine o coração do mal. Ele sabe que o ser humano tem a tendência de fazer as coisas erradas. Deus está te pedindo, trabalhe ele, ame ele com os 2 corações, faça o coração do bem prevalecer o coração do mal, que ele sempre lute com o coração do mal, mas estando em cima dele, é superior dele, porque aí você, vencendo o coração do mal, as suas práticas vão ser, na maioria das vezes, do bem. Deus entende que somos pecadores, que somos tendenciosos, que caímos em corrupção. Deus pede para a gente vencer isso, e a gente tem a capacidade de vencer. Com o quê? Com amor. Só tem Torá por amor. Não existe uma Torá por opressão. Uma família, por exemplo, que não entende que seu filho, ok, they need their time. Take the time. E o trabalho do filho é mostrar quanto ele ama isso. Quanto mais ele mostrar que ele ama, mais ele vai estar passando essa energia para os pais dele que ainda não enxergam isso. Para cada judeu que ama a Torá, tem muitos judeus que não dá nem para dizer se amam ou não odeiam, mas quanto mais você mostrar amor à Torá e não ser um mecanismo automático no copy-paste, mais essa energia está passando. Você vai combater antissemitismo. Vai trazer conhecimento para o mundo, para a tua família, para as pessoas à sua volta, para as outras nações, e isso é sinônimo de paz. Exatamente. Porque quando tem conhecimento no mundo, tem paz. Quando não tem conhecimento no mundo... Shalem. É isso. Shalem é a completitude, o ser humano completo consigo mesmo. Tranquilo, feliz, é isso a verdade que eu estou vivendo. Automaticamente tem paz. E o que a gente vive hoje, as incertezas, é o sinônimo da ignorância. Então, o trabalho... Muito mais do que estar em tanques e vestir armas, que também é importante em todo momento de guerra, é propagar a luz, propagar conhecimento. Sem dúvida. E a gente mencionou antes Shavuot, que é uma festa que muitas vezes é menos conhecida, ainda que tenha uma importância maior que as demais. E eu ganhei um presente muito especial esse ano, em parte no teu mérito, e eu quero finalizar te contando isso. Sério? Meu filho veio para mim, de 9 anos, e falou, pai, quero estudar a Torá a noite inteira com você. Eu pensei, tá bom, vamos estudar a Torá. Ele vai cansar, ele vai dormir. Deu 1 da manhã, eu falei, acho que tá bom para você ainda é muito novo e tal. Ele, não, eu quero continuar, quero com uma vontade. É exatamente isso. Você vai take the time, vai tomando o tempo certo, a medida adequada, e mostrando que você faz tudo por amor. Isso contagia os outros, não é só filhos, mas com criança. E dentro da nossa casa, onde a gente não faz milagre, literalmente, é uma conquista muito especial. Desejo isso para todos os nossos irmãos. Fala para ele que o Moré minha ficou impressionado com essa história, porque eu, 1 da manhã, eu estava dormindo. Eu também, eu já estava pedindo arrego, falei para ele, não, tá bom, ano que vem a gente vai fazer mais e tal. Que lindo. E depois ele ainda ficou falando para mim nos outros dias, eu queria ter ficado, o papai que falou que já estava bom. Que lindo, isso é amor. E é isso que eu queria desejar para todos nós, para o nosso povo, que a gente possa tocar o coração dos nossos filhos, que a gente possa ter essa troca tão sincera e edificante com eles, porque isso também nos puxa de volta, e se a gente olhar com bom olhar, tudo vai nos trazer de volta.
Então, Amém. querido, muito obrigado. Sigam o Mica, quem, né, não faz parte ainda dos 50 milhões de seguidores, sigam. Quem precisar, bar mitzvah, festa de qualidade, ele é o melhor nome que eu tenho para indicar, não tenho dúvida disso. Muito Tenho minha obrigado. admiração. Prazer enorme estar hoje aqui com você e com todo mundo. Achei foi incrível. Falamos muitas coisas. Foi pouco para quanta sabedoria a gente trouxe aqui. Se Deus quiser, muitas vezes ainda. Obrigado. Então eu queria agradecer a todos que nos acompanharam. Pedir que sigam, que acompanhem a TV Judaica, que apoiem nossa iniciativa, para que cada dia ela possa ser ainda maior, trazer ainda mais conteúdos judaicos importantes, notícias do nosso povo e de Israel. Shalom para o mundo, que venham dias melhores. Amém.